Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Magda Faria e hoje eu trouxe para vocês essa peça, esse suplá em crochê. Pessoal, inicialmente essa peça eu não iria conseguir fazer a videoaula, porque o original eu fui fazendo e logo em seguida eu já enviei para a cliente, tá? Mas eu vou deixar uma foto aí para vocês verem como ela é. Aqui eu trouxe para vocês algumas propostas de tons e de fios, tá? E à medida que eu for postando cada peça nas minhas redes sociais, eu vou especificando em cada descrição de cada foto, cada tom, cada combinação aqui de cores, tá? Por exemplo, aqui eu utilizei 3 cabos de fio Anne para esse tom de marrom de tabaco. Para esse tom mais claro um pouquinho, eu utilizei o fio Barroco Maxicolor. Para esse tom de rosa, eu utilizei um fio de amigurumi, de fio amigurumi com charme, com fio charme. E para esse tom aqui de vermelho, eu utilizei 3 cabos do fio Anne, tá? Esse aqui é o vermelho círculo. Lembrando que à medida que eu for postando a peça nas minhas redes sociais, eu vou especificando cada tom na descrição de cada publicação, tá? Então, desde já me segue nas minhas redes sociais, ok, pessoal? Elas ficam todas especificadas aqui abaixo na descrição, tá? Olha, essa aqui é a peça que nós vamos tecer no vídeo. Pro miolo eu utilizei o Barroco Natural e pro restante foi o Barroco Maxicolor. E aqui nessa combinação de cores também eu utilizei todos os tons de Barroco Maxicolor, tá? A peça do vídeo é essa aqui, então, bora tecer a nossa peça. Nós vamos iniciar com um círculo mágico. Faz a volta do fio em 2 dedos, de dentro para fora, o fio tá para dentro, olha só. Faz a volta dele entre esses 2 dedos e segura o encontro do fio aqui com o polegar, olha só. E leva o fio lá para trás. Insere a agulha dentro dessa laçada e esse fio que tá lá atrás, e passa por dentro dessa laçada. Olha, já fez uma laçada, olha isso. Essa laçada será a primeira correntinha e já faz essa primeira correntinha. Faz mais 2 para fazer a vez do primeiro ponto alto. Agora, nós ficamos com uma laçada e o nosso primeiro ponto alto. E dentro dessa laçada, nós vamos colocar mais 11 pontos altos, porque eu preciso de um total dentro dessa laçada de 12 pontos altos. Então, vamos lá, nós já fizemos um, vamos fazer mais 11 pontos altos, todos dentro dessa laçada inicial. Ficando no final com um total de 12 pontos altos. E agora, nós vamos fechar essa laçada puxando esse fio, esta ponta de fio que ficou aqui. Puxa suavemente até fechar a laçada. Pode puxar mais, ficou um buraquinho lá. No finalzinho, pode pôr força, tá? Agora, nós vamos fazer o acabamento desta ponta que ficou aqui. Eu vou fazer e já volto com vocês. Pronto, fiz o acabamento e aqui ficou um nozinho do acabamento. E aqui, pessoal, eu gosto de pingar umas 2 gotinhas de cola, tá? Eu costumo pingar a cola silicone líquida da Círculo. Pinga aqui 2 gotinhas e pronto. Cola silicone líquida da Círculo. Continuando, então. Vem na terceira das 3 correntinhas iniciais e fecha a carreira com um ponto baixíssimo. Pronto. Vamos para a próxima carreira, é a segunda carreira. Vem no próximo ponto alto e faz nele um ponto baixo. E uma correntinha. E ainda nesse ponto que a gente está, um segundo ponto alto. E para cada ponto alto aqui da carreira de base, nós vamos colocar 2 pontos altos, como nós fizemos aqui nesse primeiro ponto alto. Então, será para cada ponto alto aqui da carreira de base, 2 pontos altos. Olha só, no próximo, 2. No próximo, 2. Pessoal, uma dica que eu gosto de deixar, para esse tipo de base,
é nunca fazer o ponto alto, alto demais, tá? Pelo menos pra mim funciona assim. Eu não faço um ponto alto muito alto. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, para cada ponto alto de carreira de base, 2 pontos altos. Pessoal, chegamos no final, falta um ponto alto para fazer. E aqui nós temos que tomar todo cuidado, porque essa segunda carreira tem que ter 24 pontos altos. E a gente não pode esquecer que o primeiro ponto alto, a gente fez um ponto baixo e uma correntinha. Então, ele está aqui, olha só. Aqui nós fizemos um ponto baixo e uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto alto de carreira de base. São 2 pontos altos no primeiro ponto alto de carreira de base. A única diferença é que esse primeiro ponto alto nós fizemos um ponto baixo e uma correntinha. E esse ponto baixo e uma correntinha vai sempre equivaler ao primeiro ponto alto da carreira. Vai ser sempre assim que nós vamos fazer o primeiro ponto alto da carreira. Sempre lembrando que essa segunda carreira tem que ter 24 pontos altos. Não pode faltar nenhum, tá? Então, é só voltar aqui, contar um por um e ver se tem 24 pontos altos. No último ponto alto, eu fiz 2 pontos altos. Outra dica que eu quero deixar aqui é que o último ponto alto da carreira, sempre de todas as carreiras de base, eu faço questão de não fazer muito alto mesmo, tá? Pra mim fica mais legal, como sempre. Eu tô passando pra vocês aqui o que funciona pra mim, tá? Se não funciona assim pra vocês, não tem problema. Façam aí da forma que for melhor para vocês. Então, feitos os 24 pontos altos, vem no primeiro ponto alto da carreira, que é o nosso ponto baixo e a nossa correntinha. E nessa correntinha, fecha a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Agora, vamos para a terceira carreira. Vem no próximo ponto alto de carreira de base e faz nele um ponto baixo e uma correntinha. Lembrando sempre que esse é o início de cada carreira aqui, tá? Então, vamos lá. Fizemos aqui um ponto alto e uma correntinha. E ainda nesse ponto alto que a gente está, faz um segundo ponto alto. No próximo ponto alto, faz um ponto alto. E no próximo, faz 2 pontos altos. No seguinte, um ponto alto. E no seguinte, 2 pontos altos. Então, para essa carreira que é a terceira carreira, essa será a sequência, tá? Será 2 pontos altos, um ponto alto. Sempre intercalando, tá? Olha só. Aqui tem 2 pontos altos, no seguinte 1. Aí, no próximo 2, no seguinte 1. No próximo 2, e segue assim, sempre intercalando. Então, nós vamos finalizar essa carreira e eu já volto com vocês, tá? E fica dessa forma. Para esta carreira, o último ponto alto é sozinho. Olha só. Faz um último ponto alto. Confere se preencheu todos os pontos altos da carreira de base, tá? Lembrando aqui que no início, o nosso primeiro ponto alto é formado por um ponto baixo e uma correntinha, tá? É só me seguir, tá, pessoal? Que vocês conseguem. Fiquem tranquilos. Segue direitinho o que eu vou falando, que vocês conseguem. Tendo aí alguma dúvida, volta o vídeo e faz de novo, ok, pessoal? Até fazer direitinho, tá? Por isso que eu gosto de explicar tudo direitinho, da minha melhor forma, tudo direitinho, ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos fechar a carreira. No primeiro ponto alto da carreira, no topo da correntinha, a gente fecha a carreira com um ponto baixo. E olha como fica a nossa terceira carreira.
Vamos para a próxima carreira, será a quarta carreira. Nós finalizamos a carreira acima de uma correntinha, que é o ponto baixo e correntinha que equivalem ao primeiro ponto alto. E eu nunca inicio a carreira aonde eu fecho ela. Eu vou sempre para o próximo ponto da carreira. Então, vamos lá, fechamos a carreira aqui, vamos para o próximo ponto alto e vamos fazer o nosso primeiro ponto alto da carreira, que é o nosso ponto baixo e correntinha. Ainda nesse ponto que a gente está, a gente faz um segundo ponto alto. No próximo ponto alto, faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. Então, para essa carreira, que é a quarta carreira, essa será a sequência, tá? 2 pontos altos juntos, 2 pontos altos, 2 pontos altos juntos. E aí, reinicia novamente, 2 pontos altos juntos, um ponto alto sozinho e um ponto alto sozinho. E é só reiniciar, né? 2 pontos altos juntos, 2 sozinhos. Então, vamos finalizar essa carreira e eu já volto com vocês, tá? E fica assim a nossa quarta carreira. Lembrando sempre de conferir se a intercalação tá funcionando, tá? Dessa forma, vocês não esquecem nenhum ponto. Aqui a intercalação é de 2 pontos altos juntos e 2 sozinhos. E confere sempre se bate, tá? Aqui no final, por exemplo, ficou 2 pontos altos juntos e 2 sozinhos. Vamos para a próxima carreira, então. É a quinta carreira. Eu nunca inicio onde eu fechei a carreira, eu sempre vou para o próximo ponto alto da carreira de base, tá? Então, vamos lá. No próximo ponto alto, faz o nosso início, que é sempre um ponto baixo e uma correntinha. E ainda no ponto de carreira de base que nós estamos, um segundo ponto alto. Sempre inicia assim, tá? No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. No seguinte, 2 pontos altos. Lembrando sempre que a cada carreira a nossa intercalação vai aumentando. Para essa carreira, então, será 2 pontos altos juntos, 3 sozinhos. Na anterior era 2 pontos altos juntos, 2 sozinhos. Aumentou um ponto alto aqui no que eu chamo de intercalação. E o que é a intercalação aqui? Para mim, é o que eu coloco de ponto alto sozinho nos intervalos entre os pontos altos juntos. Então, para essa carreira, será 2 pontos altos juntos e 3 de intercalação. E aí, reinicia 2 pontos altos juntos e 3 de intercalação. Então, vamos finalizar essa nossa carreira e eu já volto com vocês. E fica assim a nossa quinta carreira. Vamos para a próxima carreira, que será a sexta carreira. Vem no próximo ponto alto de carreira de base e faz nele o nosso início, que é sempre um ponto baixo e uma correntinha. E ainda no mesmo ponto, um segundo ponto alto. Nosso início é sempre assim, né? Coloca junto aqui um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. Então, olha só como será a nossa intercalação. Será 2 pontos altos juntos, 4 sozinhos. Então, pessoal, vamos finalizar a nossa carreira. Eu finalizo aqui, vocês finalizam aí e eu já volto com vocês, tá? E fica assim a nossa sexta carreira. Lembrando sempre de conferir a intercalação, ok, pessoal? Se a gente fizer isso, se a gente tomar esse cuidado, nunca dá erro, tá? Então, vamos para a próxima carreira, que é a sétima carreira.
Vem para o próximo ponto alto de carreira de base e faz nele o nosso início, que é sempre um ponto baixo, uma correntinha e um segundo ponto alto. Agora, no próximo ponto alto, faz um ponto alto, no próximo, 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 um ponto alto e no próximo, 2 pontos altos. Então, para essa carreira, a intercalação será de 2 pontos altos juntos e 5 sozinhos. Essa é a sequência para essa carreira, ok, pessoal? Olha só, a gente já reiniciando a sequência aqui com 2 pontos altos juntos. E aí, faz 5 sozinhos. Essa é a intercalação para essa carreira, ok, pessoal? Então, vamos finalizar esta carreira e eu já volto com vocês. Finalizada a carreira da forma como a gente já vem fazendo, vamos para o próximo ponto da carreira de base, como também a gente já vem fazendo, e vamos fazer nele um ponto baixo. E ainda, acima dele, um segundo ponto baixo. E agora, nós vamos fazer por 20 pontos na carreira de base e 20 pontos baixos. Nós vamos pegar aqui 20 pontos altos na carreira de base e vamos colocar acima de cada um deles um ponto baixo. Então, são 20 pontos baixos, um para cada ponto de carreira de base. Pessoal, então agora ficou 2 pontos baixos juntos e 20 pontos baixos sozinhos. Feitos os 20 pontos baixos sozinhos, um para cada ponto de carreira de base, a gente faz no próximo ponto alto da carreira de base, 2 pontos baixos juntos. Então, pessoal, a sequência é 2 pontos baixos juntos, 20 sozinhos. E aí, repete, 2 juntos, 20 sozinhos, até finalizar a carreira, tá? E fica dessa forma. Olha só. Fiz 2 pontos baixos juntos, 20 sozinhos, 2 juntos, 20 sozinhos, 2 juntos, 20 sozinhos, 2 juntos, 20 sozinhos. E agora, para finalizar a carreira, no primeiro ponto da carreira de base, nós fizemos 2 pontos baixos juntos. Acima do primeiro, a gente fecha a carreira que a gente está fazendo com um ponto baixíssimo. E fica desta forma. Agora, nós vamos cortar esse fio porque nós vamos trocar de tom, tá? Então, vamos cortar esse fio, fazer o acabamento dele. Agora, nós vamos passar a trabalhar com a cor 5669 do Barroco Maxi Color. Procura aqui um ponto da peça onde tenham 2 pontos baixos juntos. E em qualquer um deles, laço o nosso fio por trás do ponto, tá? Aqui por trás do ponto, tem uma laçadinha. Eu gosto de laçar nessa laçada. Laçado o fio, nesse ponto que a gente está, em que a gente laçou o fio, a gente pega 2 laçadas lá atrás. Deixa a da frente, vai lá pra trás do topo do ponto e pega lá 2 laçadas. E faz nelas uma correntinha e um ponto baixo. Agora, faz 8 correntinhas. Pula 5 pontos baixos à frente. E no sexto, pegando 2 laçadas lá atrás, olha, deixa da frente do topo do ponto, vai lá atrás. Lá, tem 2 laçadas por trás do ponto. Nessas 2 laçadas, insere a agulha e faz um ponto baixo. Aqui, nós pulamos 5 pontos baixos na carreira de base. Agora, nós vamos pular 4. Então, nós vamos fazer novamente 8 correntinhas.
Só que dessa vez, nós vamos pular 4 pontos baixos à frente. E no quinto, no seguinte, pegando 2 laçadas lá atrás, nós vamos prender com um ponto baixo. Essa é a sequência para essa carreira, ok, pessoal? Pula da primeira vez 5 pontos baixos e da segunda 4 pontos baixos, fazendo sempre 8 correntinhas, tá? E prendendo sempre no ponto seguinte, por trás, em 2 laçadas, com um ponto baixo. Vamos fazer mais uma vez. Faz as 8 correntinhas. Pula da primeira vez 5 pontos baixos na carreira de base. Prende no seguinte 2 laçadas atrás, com um ponto baixo. Novamente, 8 correntinhas. Conta dessa vez 4 pontos baixos à frente. E no seguinte, somente em 2 laçadas da parte de trás do ponto, prende com um ponto baixo. Então, essa é a sequência para essa carreira, ok, pessoal? É só isso, são arcos, tá? Sendo que a gente pula da primeira vez 5 pontos baixos na carreira de base e da segunda vez 4. Olha, 5, 4, 5, 4, sempre intercalando aqui até finalizar a carreira e sempre prendendo no ponto seguinte com um ponto baixo. Então, vamos finalizar essa carreira, eu finalizo aqui, vocês finalizam aí, e eu já volto com vocês. E fica assim, pessoal. Para finalizar a carreira, a gente viria aqui no primeiro ponto da carreira e prenderia com um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Mas nós vamos fazer diferente, nós vamos desmanchar 2 correntinhas, 1, 2... E nesse ponto que a gente iniciou a carreira, nós vamos fazer um ponto alto. Isso mesmo, tá? Agora, laça o fio 2 vezes na agulha. E dentro desse próximo arco, faz um ponto alto duplo. Laça uma vez, laça 2 vezes e finaliza o ponto. Novamente, laça o fio 2 vezes na agulha. Um segundo ponto alto duplo, laço uma vez, laça 2 vezes e finaliza o ponto. Eu quero aqui dentro desse arco 15 pontos altos duplos. Nós já fizemos 2, faltam 13. Vamos fazer esses 13 pontos altos duplos que faltam e eu já volto com vocês. Pronto, pessoal? 15 pontos altos duplos, todos feitos juntos dentro desse arquinho. Agora, vem no próximo arquinho, prende aqui com um ponto baixo, faz um seguinte, um terceiro e um quarto ponto baixo. São 4 pontos baixos. E no próximo arquinho, repete o que nós fizemos nesse primeiro arquinho. Então, a sequência para essa carreira é 15 pontos altos num arquinho e 4 pontos baixos no seguinte. 15 num arquinho, 4 no seguinte. E fica assim, pessoal. Agora, para finalizar a carreira, nós fizemos 4 pontos baixos. E onde a gente iniciou a carreira, que foi fazendo um ponto alto no topo, nós vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Fica assim. E agora, nós vamos trocar de linha. Então, nós vamos cortar esse fio e vamos fazer o acabamento dele. Agora, nós vamos passar a trabalhar com o fio Barroco Maxicolor na cor 3346, tá? Vamos vir nesses 15 pontos altos que a gente fez juntos, no topo do primeiro dele, pegando nas 2 laçadas de trás, nós vamos laçar o fio. E aqui eu vou trabalhar escondendo o fio, tá? Então, eu já vou fazer uma correntinha. E ainda nesse ponto que a gente está, fecha um ponto baixo. Agora, essa ponta que ficou aqui, a gente dá uma puxadinha para apertar o pé do ponto. Olha só.
para ele ficar mais bonito, tá? No próximo ponto alto duplo da carreira de base, pegando somente na laçada de trás, faz um ponto baixo, escondendo essa ponta que ficou dentro desse ponto baixo, olha só. No próximo ponto alto duplo da carreira de base, faz um terceiro ponto baixo, pegando somente na laçada de trás, escondendo a ponta dentro desse ponto que a gente está fazendo. São 6 pontos baixos fazendo assim, olha só. Já fizemos 4, faltam 2. Sempre escondendo a ponta que ficou para fazer um acabamento bem bonito, olha. 6 pontos baixos. Agora, eu vou cortar essa ponta que ficou. E olha como fica, pessoal. Agora, a gente faz 7 correntinhas. Pula 3 pontos da carreira de base, 1, 2, 3. E no próximo, pegando somente na laçada de trás, faz um ponto baixo. E aqui agora, são 6 pontos baixos, pegando somente na laçada de trás e um ponto para cada ponto de carreira de base, como nós fizemos lá no início. Então, fica 6 pontos baixos de cá, 7 correntinhas e 6 pontos baixos de cá. Feito isso, faz 2 correntinhas e vamos para o próximo arco repetir o que nós fizemos nesse primeiro arco aqui, que é por 6 pontos aqui da carreira de base, pegando somente na laçada de trás, um ponto baixo para cada ponto. Aqui já é repetição. 4, 5, 6. Olha só. Tá igual como nós fizemos aqui. Faz 7 correntinhas. Pula 3 pontos na carreira de base e no próximo, laçada de trás, prende com um ponto baixo. E aqui são 6 pontos baixos. Sempre laçada de trás, um ponto para cada ponto de carreira de base. Feito isso, faz 2 correntinhas e reinicia a nossa sequência, tá? Então, para cada arco aqui, é isso que nós vamos fazer. E no intervalo, sempre 2 correntinhas, ok, pessoal? Então, vamos finalizar essa carreira e eu já volto com vocês, tá? Pessoal, e fica assim. Agora, nós vamos passar a trabalhar com o fio Barroco Maxicolor na cor 2204. É o verde bebê, tá? A gente vem dentro de um desses arquinhos, qualquer um deles, tá? E laça aqui o fio na primeira correntinha. Eu gosto de laçar pegando por trás e ir escondendo essa ponta que ficou aqui. Pronto, eu faço só uma laçada. E agora, à medida que eu for fazendo a trama, eu vou escondendo essa ponta. Sobe 3 correntinhas para um primeiro ponto alto aqui bem no cantinho. Agora, faz um segundo ponto alto, mas não finaliza, deixa ele sem finalizar na agulha. Um terceiro ponto alto que a gente também não finaliza, deixa sem finalizar na agulha. E um quarto ponto alto que também não finaliza, deixa sem finalizar na agulha. A gente tem agora 4 pontos altos sem finalizar na agulha. E fecha os 4 juntos. Nós formamos um ponto puff. Pode até dar uma apertadinha, uma juntadinha aqui nesses pontos. E a ponta que ficou, a gente escondeu dentro deles. Olha só. Agora, faz 4 correntinhas. E, novamente, sempre escondendo a ponta, olha só, dentro da trama que a gente está fazendo, faz um ponto alto que não finaliza e deixa na agulha. 2 pontos altos, não finaliza, deixa na agulha. 3 pontos altos, não finaliza, deixa na agulha, e 4 pontos altos que não finaliza e deixa na agulha. Nós temos 4 pontos altos sem finalizar e vamos finalizar os 4 pontos altos juntos.
é um segundo ponto puff. Faz 4 correntinhas. Pessoal, eu quero aqui 4 pontos puff dentro desse arco, nós já fizemos 2, sempre intercalados por 4 correntinhas. E fica assim, olha só. 4 pontos puff intercalados entre eles, sempre por 4 correntinhas. Agora, faz 5 correntinhas. Aqui nesse intervalo, a gente fez 2 correntinhas, olha elas aqui. Prende nelas, nesse espaço formado por elas, com 2 pontos baixos. E fica assim. Faz 5 correntinhas. E dentro desse espacinho, nós vamos fazer como nós fizemos dentro desse primeiro espacinho. 4 pontos puff, intercalados entre eles por 4 correntinhas. Todos dentro desse arquinho, como nós fizemos aqui. Já é repetição, tá? Sim, olha só. Agora, faz 5 correntinhas. Dentro desse próximo espacinho, formado por 2 correntinhas da carreira de base, prende com 2 pontos baixos. E agora, pessoal, já é repetição, né? Então, vamos finalizar essa carreira e eu já volto com vocês. Pessoal, agora nós vamos voltar a trabalhar com esta cor aqui, que é o fio barroco Maxicolor na cor 5669, tá? Esse verde mais escuro aqui desses tons. Vem qualquer sequência de correntinhas dessas aqui, antes das sequências de pontos puff, tá? Em qualquer uma dessas sequências de correntinhas de intervalo. Aqui na última, nós vamos laçar o fio. Isso mesmo, nessa última aqui. Aqui eu vou laçar o fio. E vou deixar uma ponta que eu vou escondendo à medida que eu for fazendo a trama. Deixa a ponta aqui. Agora aqui, antes desse ponto puff, eu vou fazer um ponto baixíssimo e puxar essa ponta para ficar apertadinho esse ponto. E nesse primeiro espacinho entre pontos puff, eu vou fazer 5 pontos altos. O primeiro é deitadinho, é normal, é um pouco mais difícil de fazer, mas é assim mesmo. 5 pontos altos no total. Sempre escondendo a pontinha aqui. Feitos os 5 pontos altos, pode cortar essa pontinha que ficou. E vamos pro próximo espacinho, fazer dentro dele 3 pontos altos. Duas correntinhas. Volta e prende na primeira com um ponto baixíssimo, fazendo um picô. E mais 3 pontos altos. É o topo do nosso bico que nós estamos formando aqui, tá? Feitos esses 3 pontos altos, vamos pro próximo espacinho entre pontos puff, fazer dentro dele 5 pontos altos. É o topo do bico, olha só. Feito isso, vamos para a nossa próxima sequência de correntinhas. Prender na primeira com um ponto baixo e fazer aqui nessas correntinhas mais 5 pontos baixos. Porque eu preciso aqui de um total de 6 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula esses 2 pontos baixos à frente e vamos para a próxima sequência de correntinhas. Fazer aqui 6 pontos baixos. Olha como fica. Que lindo, né?
Agora, pessoal, nós vamos fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Vamos voltar essa sequência de pontos baixos, essa aqui também, e aqui no primeiro ponto baixo, no topo dele, nós vamos inserir a agulha, e aquela laçada que está em espera aqui, nós vamos passar aqui, no topo desse ponto baixo, passando por trás. Olha só. Nós formamos um arquinho. Puxa um pouco essa laçada para não ficar apertada, mais ou menos 1 centímetro, tá? E agora, dentro desse arquinho que nós acabamos de formar, faz um ponto baixo, meio ponto alto e 4 pontos altos juntos. Feito isso, faz 2 correntinhas, volta e prende na primeira com um ponto baixíssimo, formando um picô. E mais 4 pontos altos. Faz meio ponto alto e um ponto baixo. À frente desse último ponto baixo aqui embaixo, prende com um ponto baixíssimo. É isso mesmo, tá? Olha só. Esse é o processo para essa carreira, ok, pessoal? Sempre em repetição até finalizar a carreira, tá? Então, vamos finalizar essa carreira e eu já volto com vocês. Pessoal, e fica assim, está pronta a nossa peça, olha só. A combinação de cores fica a critério de vocês, tá? Pode alterar aqui as cores da forma que vocês quiserem e na sequência que vocês quiserem, tá? Fica a critério de vocês. Pode também fazer acabamento com fio encanto aqui nessa borda do centro e no bico. Faz essa última carreira só em pontos altos e faz um acabamento com fio encanto de pontos baixos e nos topos o picôzinho feito com o fio encanto. Fica a critério de vocês também, tá? Pode fazer também um acabamento com o fio charme ao invés do fio encanto, com o fio Anne, com o fio Duna também, ou mesmo com o fio Barroco Maxicolor, tá? Então é isso, considero finalizada a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado, mas principalmente, como eu sempre digo, eu espero que vocês façam. Se fizer e quiser me mostrar, meu Instagram vai estar aqui abaixo na descrição. É só clicar no link dele e vocês serão redirecionados para o meu Instagram, tá? Que é Crochês Magda Faria. Se gostou, deixa aí o seu gostei, confere se já é inscrito no canal, se não for inscrito, se inscreve, ok, pessoal? Ativa o sininho, não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Então é isso, muito obrigada, até a próxima peça, tchau, tchau!